É isso aí, galera. Bora aqui para as últimas notícias e informações, pessoal. Notícia bombástica no Fantástico de agora expõe todas as provas que faltavam aí nesse cerco envolvendo autoridades do DF. Acompanhe este vídeo até o final, é muito importante. Não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença, ajuda muito o canal a crescer aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo, bora para as últimas notícias que acabam de acontecer. Incluindo ferramentas de inteligência artificial. Recebia R$2.000 por mês, fora bônus pelos serviços prestados. Mas a Polícia Federal suspeita que ele também recebia pagamentos por meio de 2 drogarias, das quais era sócio com 1% de participação. Um dos serviços atribuídos ao grupo foi a retirada do ar de um perfil falso criado com o nome da então noiva de Daniel Vorcaro. Segundo a investigação, os hackers forjaram um ofício do Ministério Público do Ceará solicitando a retirada do perfil à empresa responsável pela rede social. Em vez da assinatura digital da promotora, o documento tinha a assinatura de uma servidora do MP. Foi o e-mail dessa servidora que os hackers usaram para enviar o ofício. A investigação não concluiu se houve participação da servidora, mas a empresa não percebeu a falsificação e o perfil saiu do ar no dia seguinte. Segundo a investigação, Vitor respondia a Davi Henrique Alves, de 23 anos, apontado como chefe do núcleo hacker. Davi receberia R$35.000 por mês para liderar essa milícia digital a serviço de Daniel Vorcaro. No dia 4 de março, quando o banqueiro foi preso, Davi foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal em uma estrada de Minas Gerais, com um computador de mesa e 3 notebooks. O carro foi apreendido. Ele pertencia ao sicário, como era chamado Felipe Mourão, que tinha sido preso naquele mesmo dia e, segundo a polícia, cometido suicídio. Davi, na época, não tinha mandado de prisão, mas desde quinta-feira ele é foragido da justiça. Os investigadores afirmam que o pai do banqueiro Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, preso na quinta-feira, atuava como financiador e operador da estrutura criminosa que atuava em favor do filho, e não só no mundo digital. A Polícia Federal afirma que o pai do banqueiro também estava à frente de outro núcleo e policiais federais da ativa e aposentados, como Marilson Roseno da Silva. Ele já estava preso em Minas, mas na sexta foi transferido para o Presídio Federal de Brasília. A PF disse que Henrique Vorcaro gerenciava o esquema de pagamentos a esse grupo e usava essas conexões para intimidar e coagir adversários do filho. Foi o plano de quebrar os dentes em um assalto do jornalista de O Globo, Lauro Jardim, que justificou o pedido de prisão de Daniel Vorcaro em março. A perseguição a Lauro Jardim também incluiu tentativas de acessar o celular do jornalista. Em julho do ano passado, segundo a investigação, Daniel Vorcaro pediu a sicário: preciso hackear esse Lauro. A resposta foi: vou mandar fazer isto. Já pedi aos meninos para fazer isto. Mandar no e-mail. Quer que tome o celular dele? Sicário contou que tinha chamado o Lauro no Zap e que ia marcar uma reunião com ele, falando que era um repórter, e mandaram um link. Segundo a polícia, a conversa não foi adiante. Mas não foi só com o jornalista esse tipo de ação. O ex-capitão do iate do banqueiro, Luiz Felipe Wojciechowski, disse em depoimento à Polícia Federal que um grupo de 7 homens, usando calças pretas e coturnos, procurou por ele na Marina de Angra dos Reis, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Mas ele estava viajando. Depois, um homem que se identificou como Manuel ligou, se apresentou como amigo de Daniel Vorcaro, perguntou o que ele tinha contra Daniel e contou que mexia com o jogo do bicho. A Polícia Federal diz que se trata do bicheiro Manuel Mendes Rodrigues, que trocava mensagens com o sicário e Henrique Vorcaro. Manuel disse que iria até a casa do capitão do iate com armas, porque sabia que a esposa e os filhos estavam lá. O motivo seria o incômodo com vídeos feitos no barco, que ele fazia para mostrar irregularidades que botavam em risco a embarcação ou os passageiros. Um chefe de cozinha que tinha trabalhado na casa de Daniel Vorcaro em Angra, Leandro Garcia, contou em depoimento que foi abordado em um hotel de Angra dos Reis
por um homem que ele não lembra se era chamado de Manuel ou Emanuel, e por um outro que sempre ficava em silêncio. Leandro disse que o primeiro falou: "Meu pessoal tá aqui", e mostrou mais uns 6 ou 7 homens sentados à distância. E contou que estava ali amando de Daniel Vorcaro e que não queria voltar ali para atrapalhar. Depois, ao ver o noticiário, Leandro reconheceu o segundo homem como Felipe Mourão, o sicário. E por reconhecimento fotográfico oficial, identificou Manuel como Manuel Mendes Rodrigues. Segundo a investigação, esses integrantes faziam ameaças, intimidações presenciais, coerções, levantamentos clandestinos, obtenção de dados sigilosos e acessos indevidos a sistemas governamentais. A defesa de Vitor Lima Sidelmaier afirma que as informações divulgadas sobre o suposto envolvimento dele em crimes serão oportunamente esclarecidas no curso do processo, mas ressalta que ainda não teve acesso integral aos elementos da investigação. Informa ainda que já solicitou a transferência de Vitor para Minas Gerais. A defesa de Henrique Vorcaro afirma que ele nunca foi operador nem controlador de grupos envolvidos nas ilicitudes investigadas. Diz que a Polícia Federal omitiu diálogos e contratos relacionados a empreendimentos imobiliários no Rio e que os pagamentos citados eram por serviços ligados à negociação e vigilância de terrenos. A defesa afirma ainda que o ministro relator teria sido induzido a erro pela omissão desses documentos na representação da PF. A defesa de Daniel Vorcaro disse que não vai se manifestar sobre os temas da semana. Uma rotina de festas, churrasco e muita bebida. Tudo dentro da cadeia. Essa era a vida. De agora que o portal The Intercept Brasil traz numa nova revelação, desta vez em relação a Eduardo Bolsonaro. O ex-deputado federal teria atuado como produtor executivo do filme Dark Horse, a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. E tinha, segundo a reportagem, poder sobre o dinheiro destinado à obra. Documentos e mensagens na reportagem mostram que Eduardo Bolsonaro tinha envolvimento nas movimentações financeiras em relação ao filme. A gente vai trazer mais detalhes sobre o que a reportagem do Intercept traz ainda nessa edição. Mas já quero repercutir isso com Otávio e Joel, porque, bom, Otávio, ontem a gente viu o senador Flávio Bolsonaro dizendo que era apenas um filho buscando patrocínio para o filme do pai. Mas agora o Intercept revela um contrato assinado digitalmente pelo Eduardo Bolsonaro como produtor executivo, que tem ali como função, uma das funções mais importantes do filme, né? É a produção executiva, que é responsável por atrair também o dinheiro para financiar o filme. E mais do que isso, ele é março do ano passado, mesmo mês em que ele se licencia da Câmara dos Deputados nessa ida para os Estados Unidos. Você estava falando, Ricardo, estava procurando aqui o tweet que o Eduardo Bolsonaro fez para se defender dessas suspeitas, né, da informação dada pelo irmão dele de que o dinheiro do Vorcaro ia para um fundo nos Estados Unidos, que seria gerido pelo advogado do Eduardo Bolsonaro. Aí diz Eduardo Bolsonaro: não exerci qualquer posição de gestão ou emprego no fundo, apenas cedi meus direitos de imagem. Então, veja, Eduardo Bolsonaro está dizendo aqui que a única participação dele em relação ao fundo é ter cedido os direitos de imagem e que não exerceu qualquer posição de gestão ou emprego no fundo. Então, a reportagem de hoje do Intercept, vou até ver aqui quem é o repórter, Laís Martins, Eduardo Goulart, Leandro Becker e Paulo Motorim. Esses jornalistas trazem hoje um contrato que desmente o tweet do Eduardo Bolsonaro. Então, é mais um desmentido nessa história, né? É mais um desmentido nessa história. O que mostra o que eu venho dizendo desde ontem. A estratégia da família Bolsonaro para explicar essa tomação de grana do Vorcaro, essa estratégia está mais perdida do que bactéria em garrafa de desinfetante.
Eu nunca vi uma gestão de crise tão desastrada como essa. Aliás, eu quero só um gancho no que o Otávio fala para passar a bola para você, Joel, um bastidor dentro do comitê de campanha de Flávio Bolsonaro. Houve irritação, inclusive, com o fato de Flávio não ter dito a esses integrantes ali que fazem gerenciamento de crise, né? Quando você cria uma campanha, você tem que estar preparado para todos os tipos de crise. Você está tratando da imagem de um candidato. E não havia essa comunicação sobre essa mensagem com o Vorcaro. Então, muitos integrantes foram pegos de surpresa e ficaram irritados também com o fato de não saber para onde ir e acabar isso tirando o norte um pouco da estratégia a partir de então, até para os colegas parlamentares. E aí, passando para você, Joel, falando em parlamentar, a reportagem não traz só um contrato com Eduardo Bolsonaro, traz também com Mário Frias, deputado federal, que está sendo apontado também por enviar emendas para ONGs da sócia da produtora do filme. Então, queria que você analisasse também essa figura parlamentar / produtor do filme. Pois é, são muitos canais e muito dinheiro que a gente está falando aí. Só dessas emendas, o que era coisa de 100 milhões de reais, né? Ou seja, embora não fosse diretamente para o filme, é outro projeto, mas ligado pelo meio dessa ONG. Agora, me parece que os aliados do Flávio Bolsonaro estão cobertos de razão nisso, né? Vamos imaginar. Os celulares do Vorcaro são apreendidos. A gente passa meses vendo notícias de contratos do Vorcaro com as mais diversas pessoas e autoridades da República, contratos de milhões de reais. A gente vê vazamento de mensagens do celular do Vorcaro, com várias pessoas, inclusive. O Flávio Bolsonaro vendo tudo isso, ele sabe perfeitamente que ali tem as mensagens dele, que ele negociou e conseguiu captar 134 milhões de reais com o Vorcaro, dos quais 61 milhões já tinham sido pagos, né? Eu até me pergunto, nossa, mas que amor ao cinema é esse? Mas, pois é, tinha sido feito isso, já tinha sido pago esses valores. Em nenhum momento ocorre para o Flávio Bolsonaro que, opa, é óbvio que isso tudo vai vir a público e é óbvio que quem está comigo aqui, trabalhando na candidatura, tem que estar a par disso, até... E nem entrei aqui na discussão se tem crime lá ou não, mesmo porque são as investigações que vão mostrar isso. Mas mesmo antes disso, mesmo apenas como uma questão de imagem e como uma questão de candidatura. Como é que ele não fala com quem está andando junto dele, trabalhando junto dele, que olha, isso aqui vai chegar, a gente tem que já pensar como é que vai se posicionar, como é que vai reagir. Não teve absolutamente nada. É aquela pessoa que vê um avião na direção da janela da própria casa. Parece que ele só fechou a cortininha e voltou a trabalhar ali, esperando que o inevitável não acontecesse, né? Mas aconteceu. Agora a gente está vendo os desdobramentos políticos disso, várias pessoas se colocando. O Zema, do qual ele falou ali na filmagem, foi, me parece, o que mais se revelou nessa história, né? Porque estava andando muito próximo do Flávio Bolsonaro, estava posando quase de um aliado dele, um candidato paralelo, mas mesmo assim muito próximo. E na primeiro teste, primeira vez que o Flávio Bolsonaro balançou, o Zema já chegou com tudo ali, dizendo ser inaceitável a candidatura dele, enfim, tentando passar a perna nele para tomar a liderança. Eleição é isso também, né? Eleição você vai ver muito disso, mas imagino eu que o PL também vai se lembrar, e o Bolsonaro e o bolsonarismo vai se lembrar desse momento da relação do Zema e do Flávio, né? Agora, para além dos desdobramentos políticos, que eu acredito até que é cedo para tirar uma conclusão, tem os desdobramentos investigativos. Porque a pergunta é, vai ficar nisso mesmo ou vai ter mais coisa para chegar? E a grande pergunta é aquela, esse dinheiro era realmente só para o filme? Por que tanto dinheiro para um filme, muito além de qualquer orçamento de filme nacional que a gente tem memória? Para que tudo isso? Por que tinha que ir para o fundo do advogado do Eduardo Bolsonaro? Essas perguntas, e se não era só para o filme, era para quem então? Quem estava se beneficiando desse dinheiro do Daniel Vorcaro? Essas perguntas é que as investigações vão responder na sequência, né? E elas vão revelar muito também das possibilidades de futuro ou não, até mesmo da candidatura do Flávio Bolsonaro.
Mas Essa é uma linha aberta, inclusive, né, Otávio, pela PF, lembrando, porque desde ontem a PF já tenta entender se o dinheiro era usado só para o filme e abre uma linha de investigação para apurar isso, já que, lembrando aqui, porque são muitos detalhes, quem está nos assistindo pode não ter captado. O dinheiro repassado para o exterior, ele vai para um fundo que é gerido pelo advogado que cuida ali também do trâmite da documentação de Eduardo Bolsonaro. Então, se faz essa conexão, né, Otávio? Enquanto isso, em paralelo a isso, o STF está tentando descobrir alguns detalhes há algum tempo com o Mário Frias, tentando intimá-lo e não consegue. Ele está ali numa espécie de sumiço, inalcançável por parte do Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá, a gente fala de repercussão política e depois fala de repercussão criminal, né? A repercussão política, e ela já fez o estrago e pode fazer mais. A gente está vendo que isso aí está parecendo aquele esquete dos Trapalhões, né? Que cada dia eles vão fazendo, essa família vem fazendo uma atrapalhada maior do que a outra. Então, uma apuração que eu tenho, Joel, e vai na linha do que o Ricardo também apurou, eu falei hoje com uma pessoa de dentro ali do gabinete de crise, que confirmou essa história do Ricardo, me disse a mesma coisa, olha, ele não falou para ninguém que é o básico que um candidato faz. Quando vai conversar com o seu marqueteiro, quando vai conversar com o coordenador da sua campanha, senta e diz o seguinte, ó, tem um problema, todo mundo quer ser candidato, faz um confessionário. O que pode aparecer? Então, pode aparecer desde questões como essa, que envolve dinheiro, como questões pessoais também, de adultério, filho fora do casamento. Você tem que sentar, perdão, você tem que sentar, se ajoelhar ali no confessionário e abrir. Então, esta atitude do Flávio de esconder isso foi considerado molecagem. É isso aí, pessoal. Agora bora acompanhar aqui a reportagem do Intercept Brasil. O deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, atuou como produtor executivo de Dark Horse, o filme biográfico sobre Jair Bolsonaro com responsabilidade e poder sobre a gestão financeira do projeto, segundo um contrato assinado por ele e diálogos obtidos com exclusividade pelo Intercept Brasil. Os registros contradizem afirmações feitas por Eduardo Bolsonaro em uma publicação no Instagram na quinta-feira, dia 14, sobre sua relação com o filme e colocam o deputado federal cassado como uma peça-chave com poder na tomada de decisões, inclusive financeiras, sobre o filme que conta a história do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também mostram que Eduardo omitiu sua conexão com a busca de dinheiro para financiar o filme ao dizer no post feito no Instagram que apenas cedeu seus direitos de imagem e não exerceu qualquer cargo de gestão no Dark Horse. Um contrato de produção datado de novembro de 2026 e assinado digitalmente por Eduardo Bolsonaro em 30 de janeiro de 2024 traz a empresa Go Up Entertainment, sediada nos Estados Unidos como produtora, e Eduardo Bolsonaro e o deputado federal Mário Frias, também do PL paulista, à frente da produção executiva, função com poder para lidar diretamente com o controle de orçamento e gestão financeira de um projeto audiovisual. Segundo o documento, a produtora e os produtores executivos agiram em conjunto para dedicar-se a atividades de desenvolvimento do projeto, dentre elas envolvimento nas considerações estratégicas relacionadas ao financiamento do filme e preparação de informações e documentação para investidores e assistência na identificação de recursos de financiamento de filmes, incluindo créditos e incentivos fiscais, colocação de produtos e patrocínio. O contrato obtido pelo Intercept define uma ampla gama das funções de que Eduardo teria na produção. Junto com outros produtores, a empresa Go Up e o deputado federal Mário Frias, ele teria a responsabilidade sobre as decisões sobre os recursos, sobre como os recursos
seriam captados e gastos. Não há informação, porém, sobre quem de fato executou essas funções. Enviamos questionamentos para Eduardo Bolsonaro e para o senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro, mas não houve resposta até a publicação. O espaço segue aberto. A defesa do deputado Mário Frias informou que Eduardo Bolsonaro não é e nunca foi produtor executivo da produção do filme Dark Horse e nunca recebeu qualquer quantia do fundo de investimentos cujo produto privado final é o filme. A defesa do banqueiro Daniel Porcaro disse que não iria se manifestar sobre o tema. Também mandamos perguntas para as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas tampouco recebemos retorno. Se houver um texto, será atualizado. Pessoal, cada vez fica pior para esta família de mentirosos. Cada hora eles falam uma coisa, como falou o Otávio Guedes, coisa de moleque o que eles estão fazendo.